Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, no quadro de hoje nós vamos abordar um estudo científico que avaliou o efeito de uma yoga diferente, uma yoga que se chama Yoga do Riso, o Laugh Yoga. Esse tipo de yoga é muito recente e aceito por alguns grupos que já praticavam a yoga há algum tempo e foi avaliado então o efeito dessa yoga em algumas mulheres aposentadas, tá? Então, antes de nós iniciarmos a fala sobre o nosso estudo científico, vamos relembrar que para todos aqueles que querem acompanhar o nosso quadro Ciência e Espiritualidade, basta digitar no Google Web Rádio Namastê, que vocês vão encontrar todo um conteúdo completo para auxílio do nosso crescimento íntimo e pessoal. E na quinta-feira às 19 horas o nosso quadro vai ao ar. E para assistir os quadros anteriores, basta digitar no YouTube Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, que os quadros vão aparecer disponíveis para que possam acompanhar todos os estudos sobre os quais nós já conversamos até o momento. Muito bem, então vamos lá. O título do artigo de hoje é o seguinte: o impacto da yoga do riso na depressão e ansiedade entre mulheres aposentadas. Um ensaio clínico randomizado controlado. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que se intitula Journal of Women and Aging, o que quer dizer Jornal das Mulheres em Envelhecimento, tá? Ou Revista das Mulheres em Envelhecimento. Esse artigo foi publicado agora, o ano passado, no ano de 2020, e os autores principais, o primeiro autor é o Mohamed Ahmad e o último autor, o Syed Rojat. Ambos são autores que trabalham com pesquisa no Irã, tá? Muito bem. Para nós, então, iniciarmos a compreensão do estudo científico, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre a importância das mulheres que estão se aposentando, tá? Isso quer dizer, no mundo moderno, algo muito natural e comum na maioria dos países, que é a mulher ter cada vez mais uma participação ativa no mercado de trabalho. Isso significa que elas têm carteira assinada ou similares em cada país e com o tempo de trabalho elas tendem a aposentar. Muito bem. Uma vez que isso aconteça, essas mulheres têm uma tendência maior do que os homens de apresentar quadros de depressão e ansiedade, né? Isso foi comprovado já por alguns estudos científicos e as mulheres acima dos 50 anos que se aposentam apresentam mais quadros associados com uma autopercepção de saúde diminuída quando a gente compara aos homens, por exemplo. Sabemos já também que a depressão e a ansiedade são problemas cada vez mais presentes na nossa vida moderna, né? Especialmente para aquelas pessoas que não têm um foco muito bem equilibrado na sua rotina, né? Digamos, um desenvolvimento mental, espiritual e físico desenvolvido de forma equilibrada, balanceada, né? Isso pode acabar gerando esses sintomas de ansiedade, depressão e uma percepção reduzida de saúde do corpo físico, tá? Por exemplo, para vocês terem uma noção, alguns estudos já mostraram que mulheres entre 45 e 64 anos apresentam, em média, de 5 a 7% delas apresentam depressão, tá? O que é uma quantidade significativa. E mais do que isso, quando a gente avalia a ansiedade em mulheres acima de 50 anos, isso pode chegar a atingir mais de 40%
todas as mulheres, né? Isso, claro, depende de cada país, da cultura, da forma de vida, mas é um número muito elevado. Bem, existem diversas formas de tratamento para ansiedade e depressão. As principais e clássicas que nunca podem ser dispensadas, né, porque a gente tem que lembrar que Deus nos dá a capacidade de desenvolver a ciência para que ela seja útil ao nosso crescimento e desenvolvimento. Então, se nós temos hoje medicamentos antidepressivos para tratar a depressão, ansiolíticos para tratar quadros específicos de ansiedade e várias terapias psicológicas, psiquiátricas e terapêuticas, significa que elas são ferramentas úteis e devem ser acompanhadas. Porém, existem formas complementares que potencializam os efeitos desses tratamentos e algumas pessoas não apresentam resultados satisfatórios com esses tratamentos tradicionais. Então, a importância de desenvolver novas formas de terapia, de preferência que sejam menos invasivas, tenham menos efeitos colaterais e que sejam sustentáveis, né, para diferentes tipos de pessoas. A yoga, né, como um todo, nós vamos conversar um pouquinho. Hoje nós temos uma convidada especial para conversar conosco, né, a Ana Amaral, muito querida e especial, que é professora de yoga, né? Mas eu já vou adiantar aqui rapidamente, a yoga é um tipo de atividade que combina diversas práticas, tanto físicas quanto mentais, quanto espirituais, e isso modulando a respiração e a concentração. Há vários estudos, né? A yoga é secular, milenar, e ela traz resultados fantásticos, né? Inclusive, o Paramahansa Yogananda, que trouxe a yoga para o Ocidente, né? Morou nos Estados Unidos, tem um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, que é o Autobiografia de um Yogi, que recomendo profundamente para todos aqueles que têm interesse, que conta a vida dele, como o yoga é uma ferramenta de transformação do ser como um todo. Não só física, não só mental, mas principalmente de encontro consigo mesmo espiritual, comunhão com Deus, com o Pai. Tá? Mas enfim, vamos para frente. E a yoga do riso, o que é? É uma modalidade nova, recente de yoga, onde alguns grupos passaram a associar com as atividades físicas, mentais e espirituais do yoga tradicional a risada, mas como? Com algumas técnicas, seja contando piadas ou com a risada sem motivo nenhum, simplesmente, né, rindo sem razão, e associando também com brincadeiras, com jogos, até alguns jogos do tipo infantil, onde a pessoa se exercite e ao mesmo tempo possa se divertir. E isso, né, é feito em grupo, tá? Dentro de um grupo. E dentro deste contexto, então, o objetivo do presente estudo foi avaliar qual seria o efeito da associação e da inserção da yoga do riso em mulheres aposentadas, tá? Acima de 50 anos, de 50 a 70 anos, que apresentem algum sintoma de depressão leve a moderado, tá? E ver o quanto isso traz de benefício para a saúde e para o bem-estar dessas mulheres. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse estudo? Muito bem, então vamos passar agora para compreendermos um pouquinho da metodologia que foi utilizada neste estudo. No presente estudo, 62 mulheres com depressão de leve a moderada foram divididas em grupos, tá? Sendo um grupo que tem todas as suas atividades rotineiras normais, mais sessão de yoga, né, do riso, 2 vezes na semana por 90 minutos por mais de 4 semanas, tá? E o outro grupo apenas faz as suas atividades rotineiras normais, ou seja, ambos os grupos têm os tratamentos convencionais, tradicionais para a depressão, e em um grupo, com metade das mulheres, aproximadamente a metade, sofreu aí a inserção da yoga do riso, e a outra continuou com a vida e as atividades tradicionais, tá? Antes de iniciar o tratamento,
foi aplicado e avaliado um questionário com quadros para avaliação de ansiedade e depressão, e também após o período de tratamento com yoga do riso, em ambos os grupos foi adicionado novamente um questionário e avaliação de ansiedade e depressão. E aí nós obtivemos alguns resultados importantes. E para nós conversarmos um pouco sobre os resultados e o impacto deste estudo científico, eu gostaria de convidar a nossa querida Ana Amaral. Ana Luísa Amaral é professora de yoga e, além disso, é mestre e trabalha com diversos aspectos da saúde, bem-estar e equilíbrio do corpo físico, da mente. Muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui junto, Ana. É um prazer ter você. Então, para nós conversarmos com a Ana, eu vou fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: a yoga é uma técnica antiga e muito estudada, porém, novas variações como a yoga do riso ainda são pouco conhecidas. Poderia nos falar um pouco sobre esse novo tipo de yoga, nos explicando se seria somente físico ou também mental e espiritual? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Amaral, sou professora do Bem Yoga. Quero agradecer novamente esse convite. Muito feliz de estar aqui pela segunda vez para a gente conversar um pouquinho sobre a prática de yoga, para a gente discutir e aprender juntos sobre esse artigo que o professor Sérgio propôs, tá? Esse artigo, ele fala sobre o yoga do riso. E a prática de yoga, a gente tem que entender que a prática de yoga é uma prática antiga em determinados aspectos, mas que ao longo do tempo ela foi se modificando. E hoje, o que a gente tem no Ocidente é chamado o yoga postural moderno. E dentro dessa prática existem diversas escolas, existem diversos professores, existem diversos métodos e que são metodologias distintas, formas distintas e filosofias distintas. Então a gente não pode achar que yoga é tudo igual. Essa proposta do yoga do riso, eu nunca experimentei uma prática do yoga do riso ainda, mas pelo que eu pude ler e compreender pelo artigo, é uma prática que tem a proposta de fazer um relaxamento muscular, um controle, um exercício respiratório, um controle respiratório. Então envolve o yoga nesse aspecto e também traz o riso como uma forma de mudança do comportamento. Então eu acredito que essa prática, assim como outras metodologias, como por exemplo o Hatha Yoga, que é o que eu oriento, ela tem o objetivo não só de trabalhar, por exemplo, corpo, mente, mas também de entender e de fazer esse trabalho integral, que é corpo, mente e a espiritualidade. Quando a gente fala de rir, de trazer humor, de trazer leveza no dia a dia, é uma forma da gente mudar percepções da nossa mente e encarar a vida de uma forma mais alegre. E quando a gente desenvolve, a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente consegue realmente encontrar alegria nas simples coisas, na paz interna. E eu acredito então que o yoga do riso também tem esse objetivo de visão holística do ser humano. E a nossa segunda pergunta é a seguinte: a ansiedade e a depressão são alguns dos maiores problemas do mundo moderno. Poderia nos contar sobre as suas experiências como professora de yoga no auxílio do tratamento dessas desordens? Já a segunda pergunta é falar sobre ansiedade e depressão. Todo mundo sabe que são doenças que estão com um índice cada vez mais altos na nossa sociedade atualmente. E pela minha experiência, muitas pessoas procuram o Bem Yoga, procuram as aulas por recomendação médica. Então é muito importante que a prática de yoga, as pessoas entendam que a prática de yoga, ela não vai tomar o lugar da terapia convencional.
até porque, gente, são profissionais distintos, né? Você não pode exigir de um professor de yoga que ele te conduza da forma que, por exemplo, um médico, um psicólogo vai te orientar, porque são áreas distintas. Então é muito importante, quando a gente fala de redução de estresse, de ansiedade com a prática de yoga, que realmente os estudos indicam que a prática ela promove um aumento de bem-estar, de qualidade de vida, uma redução da ansiedade, de depressão em casos leves, mas é bem importante a gente não confundir. Em determinados casos, a prática de yoga vai entrar como terapia complementar. Então a pessoa não pode deixar de fazer o seu tratamento convencional, pensando que o yoga vai solucionar todos os problemas. O que a prática de yoga te convida? Te convida a estar presente no seu corpo, na sua respiração, nos seus pensamentos, te convida a um estado meditativo, de você olhar para dentro, entender as suas necessidades, ter um momento de acolhimento, isso por meio, vai depender dos métodos. Por exemplo, o yoga do riso utiliza o riso para atingir esse processo. Outras práticas vão ter práticas mais vigorosas através dos asanas, das posturas, da respiração, mas o objetivo é essa experiência meditativa. Então a prática de yoga, a gente busca a prática de yoga pela essa experiência meditativa que é única, que a que eu tenho é diferente da sua e que isso induz o autoconhecimento. E aí a gente colhe sim os benefícios fisiológicos conforme a ciência, os pesquisadores, os cientistas vêm descobrindo, como relaxamento muscular, modulação da respiração, maior oxigenação do corpo. E tudo isso contribui para quê? Para uma qualidade de vida, para a gente viver melhor e mais feliz. E a nossa terceira pergunta é a seguinte: o estudo mostra que a yoga do riso pode melhorar fatores biológicos e comportamentais, melhorando quadros de ansiedade e depressão. Que perspectivas e vantagens você observa nessa prática e com base nos achados da pesquisa? Vou falar então da última pergunta. Como eu falei, eu ainda não tive a oportunidade de experimentar uma prática do yoga do riso. Existem diversos métodos, mas pelo que eu li no artigo, eu acho que uma das vantagens é trazer essa questão do humor, de trabalhar o humor, de ter um protocolo, uma técnica ali para você estar induzindo essa mudança de comportamento. É uma prática que eu penso que também abrange uma idade assim bastante ampla. Acho que pode ser para criança, para adulto, para idoso. O foco do trabalho foi mulheres aposentadas, justamente no próprio trabalho falou da questão da baixa da autoestima, do aumento da ansiedade, dos quadros de depressão. Então é uma alternativa não farmacológica de indução natural de mudanças de percepção e comportamento. E é justamente isso a proposta da prática de yoga, que é essa mudança de percepção, de reconhecimento da própria potência, de sair de determinados padrões e ir para alguns padrões talvez que sejam mais benéficos, que te traga mais energia, mais alegria, mais vontade de viver. Então são diferentes métodos para a gente trabalhar esse processo de autoconhecimento também. Uma experiência que eu tenho, que foi a minha última formação, que é no yoga restaurativa, eu acho que assemelha um pouco essa questão do yoga do riso, é a questão do relaxamento muscular. Então o foco não é tanto fazer postura, que seria algo ideal para quem está na faixa assim, idoso, para quem está precisando de descanso. Então a gente que vive numa sociedade extremamente competitiva e que estimula muito a produção, às vezes as pessoas se sentem culpadas em relaxar, em ter um momento assim de pausa, de não fazer nada. E a prática de yoga nos convida a retornar a esse equilíbrio. Se a gente observar a natureza, nada é linear, não temos uma produção linear.
são ciclos. E assim é também com nós, seres humanos. Então essa observação, são vantagens. Acho que a grande vantagem do yoga do riso é esse estímulo dessa alegria, desse humor de levar a vida com mais risadas. Obrigada, tchau, tchau. Muito bem, gratidão imensa, Ana, pela participação e colaboração conosco. E eu gostaria, então, neste momento, de conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos espirituais que envolvem os resultados e a realização desse estudo. Com certeza, o nosso quadro de saúde e bem-estar envolve muito mais do que estar fisicamente bem, né? Sem nenhum problema no corpo físico. Hoje, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece a saúde como uma associação de fatores e de bem-estar, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. E isso quer dizer que técnicas que podem nos auxiliar a equilibrar esses fatores são de fundamental importância. Nós entendemos, então, que nós somos um ser que está passando por este momento, por esse tempo, e deve se conectar com suas diferentes fases e integrar com o seu próprio corpo. E nós podemos perceber que a yoga, nos seus diferentes matizes, feições, pode permitir e auxiliar nessa conexão íntima pessoal e, especialmente, nós já sabemos que durante a inspiração e respiração, quando nós limpamos, aprendemos, né, a treinar, a controlar a nossa mente, nós passamos a nos conectar com o nosso eu divino, o nosso eu sagrado, com Deus que habita em cada um. Tá? E isso é indispensável para aqueles que querem se elevar como pessoas, como seres únicos. Claro, não é necessário utilizar somente essa técnica ou uma técnica específica. Várias diferentes técnicas e individualmente podem levar a esse bem-estar. Mas a yoga, com certeza, é uma técnica milenar que, com sucesso, afeta as conexões neuronais, as nossas integrações em diferentes aspectos. E isso que é muito interessante. Quando nós inspiramos e expiramos, nós absorvemos pranas, energias, né? Nós temos aí a capacidade de conectar, né, essa energia divina com o nosso ser como um todo, né? E por mais que nós não percebamos, nós estamos sim, ao respirar de forma integrada, consciente, inspirar e expirar, fazendo essa integração entre o ser mental, físico e espiritual, tá? E a técnica é isso, são formas, movimentos e diferentes possibilidades de realizar essa integração. Fico muito grato pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nós nos encontramos em breve. Mandem as suas dúvidas, questões e sugestões nos grupos ou nas plataformas. Gratidão, namastê e até a próxima.